Bom que todos os seres vivos presentes nessa sala possam ter um bom dia. Então, assim, antes de vestir a minha máscara de elefantástico, né, em que eu me transformo de sindicalista a alguém que vai falar de filosofia, eu queria manter a minha capa de sindicalista e dizer que hoje, né, nesta universidade, os trabalhadores técnico-administrativos estão iniciando o movimento de greve. Infelizmente, né, ninguém gosta de fazer greve, mas depois de várias tentativas de negociação com o governo, o que a gente recebeu dele foi uma proposta de 0,1%, uma categoria que está há 10 anos sem nenhum reajuste salarial. E, além disso, está sob a nossa cabeça de que ainda nesta semana, ou mais tardar na outra, o governo Lula assine um decreto da reforma universitária, que é a privatização da universidade e toda uma série de coisas que não cabe falar aqui agora. E aí eu queria dizer que engravidada, e aí é bom que eu lhes conte um segredo, a gente engravida, não é pelo ato sexual, a gente engravida pelo ouvido, pela palavra. Então, engravidada, nós, engravidados todos os técnicos administrativos pelas revolucionárias palavras do companheiro Cadelli, talvez a nossa greve esse ano possa ser um pouco diferente, mais radicalizada, e que a gente não vá ficar só jogando dominó aí na reitoria. Quem sabe? E aí a gente pede a compreensão da gurizada e dos professores, né? Mais uma vez, não só a compreensão, mas também o apoio nessa luta que a gente inicia agora. E agradece, inclusive, os trabalhadores, inclusive eu, né? De que estamos aqui nesse evento, entendendo que ele é importante para que a gente possa refletir a realidade e dar consequência à luta. Agora vestirei a minha capa de... E aí eu queria falar do seguinte... Eu faço parte de um movimento, eu sou fundadora de um movimento que se pretende de massa, mas que por enquanto tem 5 membros. Se chama o Movimento das Pobres e Nojentas. Por quê? Pobres porque diz respeito à classe, né, a qual pertencemos, trabalhadores. E nojentas porque somos insuportáveis mulheres que se metem em todos os setores, também engravidadas pelo movimento dos trabalhadores sem terra, que diz que todas as cercas devem ser rompidas. E por isso eu me arvoro de, sendo uma trabalhadora jornalista, estar aqui numa mesa com 2 filósofos desse porte falando de filosofia. Então, assim, é uma arrogância típica desse movimento que conclama a todos integrar, das pobres e nojentas, que a gente pode até fazer uma concessão de colocar um O, para que os homens pobres e nojentos também possam entrar. E aí, então, eu queria falar sobre esse tema que foi colocado, de filosofia e poder, a partir da seguinte ótica. Eu sou uma trabalhadora jornalista, e ao contrário dessa gosma que está aí no jornalismo atual, né, que é um jornalismo burro, e emborrecedor, que não consegue contextualizar, que não consegue trazer a informação dentro de uma lógica universalizante, vamos dizer assim, esse processo me causa um assombramento atroz, de como que é possível que os jornalistas, que hoje são a ponta de lança desse poder imenso que é efetivamente a comunicação, não consigam ser seres inteligentes. Não que eu esteja querendo dizer que sou mais inteligente do que todos, mas busco no conhecimento, como também já ensinou para a gente o Félix Carbarral, a libertação. E penso que, como ele, só o conhecimento pode libertar. Por isso, fico invadindo todas essas cercas da filosofia, da sociologia, da economia e da política. E aí, pensando como é que esse mundo está, né, e por que o jornalismo está dessa maneira, eu comecei a perseguir um tema que seria assim: por que as pessoas pensam como pensam? Né? Por que o mundo está assim, desse jeito como está? Porque, como já também me ensinou um filósofo que eu sou completamente apaixonada, que chama-se Ernest Bloch, ele tem uma frase que diz: o que é não pode ser verdade.
E nesse assombramento de que o que é não pode ser verdade, eu fui buscar algumas respostas e buscar no conhecimento. Então eu fico pensando no tempo, né? O espírito do tempo, o tempo que a gente vive hoje, a chamada pós-modernidade. Como é que chegamos a isso? E aí eu fiz todo um estudo de uma trajetória do que poderia se chamar das matrizes de pensamento, que se configuraram no mundo dos humanos até agora. E aí eu encontrei um filósofo que é um argentino, né? Normalmente a gente tem aquela coisa da gente ficar sempre debruçada sobre a filosofia da Europa. E aí eu encontrei um dia no meu caminho, há muitos anos atrás, um argentino que certamente deveria fazer parte do movimento ao qual eu pertenço, de pobres e nojentos, que é o Henrique Dussel. E ele tem toda uma discussão da filosofia da libertação. E o Henrique Dussel, a partir dessa sua filosofia, foi iluminando vários outros pensares, como, por exemplo, a própria teologia da libertação, que a gente aqui no Brasil conhece muito mais do que a filosofia da libertação, até porque a gente tem aí grandes expoentes da teologia, como o Leonardo Boff. E o Dussel tem uma reflexão que é muito interessante, porque ela não é eurocêntrica. Ele faz toda uma discussão do espírito do tempo a partir de uma outra mirada, como dizem os espanhóis. E aí é preciso que então eu faça rapidamente, pelo espaço do tempo, um breve retrospecto de como é que as matrizes de pensamento no mundo ocidental foram se configurando e como que o Henrique Dussel faz uma espécie de viragem nessa perspectiva. Então, quando a gente pensa em matriz de pensamento, a primeira que nos vem à cabeça é a matriz de pensamento grega, né? Que é digamos, são chamados os pais da filosofia ocidental. E aí, uma das coisas que mais me preocupava nesse espírito do tempo pós-moderno era qual é a norma ética que rege o espírito do tempo. Como é que a gente vive num tempo em que aparentemente não existe uma norma ética? E aí a gente pode puxar a realidade. Exemplo, nós estamos vivendo agora aqui no Brasil todo esse processo de corrupção e dessas denúncias todas. E o argumento principal que a gente ouve na televisão é o seguinte: sempre foi assim, sempre se comprou os deputados, sempre se fez campanha com caixa 2, sempre se constituíram as coisas desta forma. Agora o que esse partido está fazendo é agir como sempre agiu. Qual é a norma ética que está aí colocada? De que existe uma lei, mas que o grande barato, o grande lance é a gente não ser pego pela lei. Portanto, a ética que existe hoje no mundo é a seguinte: eu posso tudo, eu faço o que eu quiser, tem uma lei que mais ou menos normatiza a vida e o grande segredo é não ser descoberto. Então, a ética que está colocada, ou a norma ética que está colocada pelo tempo dito pós-moderno, é não ter uma ordem. Não ter uma ordem do ponto de vista universal. E aí eu volto para trás, lá nos gregos de novo, só para rapidamente a gente entender como é que as matrizes de pensamento vêm se constituindo. Os gregos tinham uma norma ética que geria a vida deles. Toda a norma estava no cosmos, ou seja, fora do mundo da vida. Lá no mundo ordenado havia uma hierarquia, uma ordem, e o mundo aqui embaixo seguia essa ordem dentro dessa determinada regra para chegar àquilo que a gente chama de sumo bem, ou da felicidade, ou da alegria, da felicidade, da liberdade. A norma estava lá em cima e essa norma era seguida estritamente. Exemplo, os servos gregos não fariam greve, porque a greve era impensável naquela lógica de mundo em que os servos faziam serviços de servos, os guerreiros faziam serviços de guerreiros, os nobres faziam as suas festas, as mulheres ficavam em casa e a ordem era imutável. Depois veio a ética cristã, que igualzinha à ética grega também tinha uma ordem que era lá em cima e que era Deus. Então, a norma não era mais dada pelo cosmos, a norma era dada por Deus, uma verdade revelada por Deus que fazia com que as pessoas caminhassem no mundo. Só que a matriz de pensamento cristã, ela inaugura um elemento bem importante na vida humana. Ela inaugura a ideia do livre-arbítrio, ou seja,
existe uma norma fora do mundo, lá no céu, mas existe o livre-arbítrio do homem de estar dentro dessa ordem ou não. O preço a pagar é caro. Pode ser a fogueira, pode ser ser chamado de herege, ser banido, enfim. Mas você pode sair da ordem, o que não era uma coisa que era possível dentro da ordem hierárquica grega, por exemplo. Depois, a gente entra na modernidade. É claro que isso, os filósofos aí, daria para falar muito. Vou falar bem rapidinho, porque eu quero entrar mesmo no Henrique Dussel. Quando eu digo entrar, é através da palavra. Então, vem a modernidade. A modernidade inaugura uma outra matriz de pensamento em que a ordem não está no cosmos, não está em Deus, e a ordem sai de lá de cima e vem aqui para o mundo da vida. E mais ainda, ela não fica no mundo da vida, ela fica na cognição, na razão. Então, a ordem não é mais de uma coisa fora do tempo, fora do mundo, mas a ordem é de dentro do ser humano. E aí inaugura todo esse processo, né, da modernidade, da dominação da razão. Ou seja, o homem é o homem que pensa, é o homem que constrói a sua história. Ou seja, é a razão humana que faz com que a gente caminhe. E essa é a matriz de pensamento moderna. Dentro dessa matriz de pensamento moderna, a gente pode falar de alguns excursos, ou seja, alguns atalhos ou algumas nuances dessa matriz de pensamento. Como, por exemplo, o atalho historiocêntrico, né, que começou lá com Hegel, quando ele diz o seguinte, discordando de Kant, que Kant é que culmina esse processo de dizer que as coisas estão dadas pela razão, inclusive a ética. Que o Kant bota a ética, tira a ética do mundo da vida. A ética passa a ser uma coisa formal, ou seja, se nos gregos eu devia ser bom para que a polis, a cidade, fosse feliz, se nos cristãos eu tinha que ser bom para poder chegar ao reino dos céus, na modernidade, a partir de Kant, eu tenho que ser bom porque é o que manda a razão. O Hegel diz o seguinte, o Hegel coloca de novo a história ética na vida mesma, no mundo vivido, e ele diz que a história é importante, que existe a consciência, que existe a razão, mas que a mediação que a gente tem que fazer entre o nosso desejo e o objeto, que é a vida mesma, é a história. E aí depois vem Marx, que diz que a história é importante, então inaugura todo esse processo aí que a gente vive hoje, que os marxistas saberiam falar bem mais do que eu. Aí vem o tal do pensamento pós-moderno, que hoje se configura aí, que algumas pessoas dizem que ele não existe, alguns teóricos dizem que essa história de pós-modernidade é uma bobagem, que a gente não está vivendo um novo tempo, que a gente não tem um novo paradigma e que a gente está vivendo o que eles chamam de modernidade tardia. Mas acontece que é importante que a gente perceba que o tempo é diferente, né? Nós estamos vivendo hoje um tempo que não é mais aquele tempo lá do tempo de 800, do 900, é um tempo diferente, mediado pela tecnologia. E a comunicação passa a ser um elemento fundamental nesse novo tempo, já foi dito aqui por várias pessoas em outras palestras, da força da comunicação e de como que a comunicação acaba tendo um papel predominante nesse processo aí do mundo da vida. E aí temos um filósofo que é o Habermas, que até o companheiro aqui da mesa já falou nele, que traz para o nosso tempo uma tentativa de salvar a razão. Porque o que configura hoje o tal pensamento pós-moderno seria a ideia da desrazão ou irracionalismo, o reino das emoções sobre a razão, o tempo da estetização da vida, o tempo do individualismo exacerbado, o tempo do fim do socialismo, do fim da história, do fim de tudo. Quer dizer, é um tempo de fins. E que as pessoas ficam completamente desreferencializadas, sem uma norma que dê uma direção. Então, assim, ao longo desse pensamento todo da história humana, as normas que se configuraram foram essas. Primeiro o cosmos, depois Deus, depois a razão e agora, no processo pós-moderno, a desrazão. A norma é não ter norma.
E aí aquilo que eu falei no começo, o que rege hoje, ou o que tenta dar uma normatividade para o tempo pós-moderno seria o direito, né? O direito, porque tem ali, se tu matar, tu vai preso. Então, não é que tu não mata porque tu tem que ser bom, porque ou tu quer chegar ao reino do céu, ou enfim. Você não mata porque tem uma lei que se você matar, você for preso. Mas a gente chegou a um tal ponto de desnormatização da vida que você até mata se for bem escondidinho e ninguém te pegar. Então o grande lance, como eu falei antes, a ordem hoje é não ser pego e não que a gente tenha que ter uma norma para chegar a algum lugar. Então isso torna o mundo, pelo menos a mim me pareceu assim quando eu comecei a estudar o tempo atual, que torna o mundo completamente perdido e caótico, porque não há uma linha que nos conduza a alguma coisa. E como uma boa filha das SEBs, né, que eu sou igrejeira, tremendamente igrejeira, porque comecei toda a minha militância nas comunidades eclesiais de base, eu acredito firmemente, aí é um dogma de fé, de que a gente tem um lá na frente, de que a gente tem um bem maior a atingir, de que o nosso destino é a felicidade. Eu acredito, é um dogma para mim, de que este planeta é um grande jardim onde os seres humanos vieram para serem felizes. E que é isso que nós temos que perseguir, a felicidade a despeito de tudo. E aí, quando eu percebo que nós vivemos um mundo de desrazão, de desreferencialização, em que as pessoas não têm uma ética, uma norma, aí começa a perceber que é preciso encontrar uma normatização para a vida. Existem alguns filósofos que tentam salvar a razão hoje, nesse mundo em que a razão está colocada como uma coisa que já fez mal demais, né? A sociedade administrada, o capitalismo, tudo foi a razão que foi engendrando. Então, o que algumas pessoas dizem é que a razão precisa ser morta, que a razão precisa ser aniquilada, que a gente precisa encontrar uma outra coisa. E existem, então, alguns teóricos que tentam salvar a razão. Um deles é Habermas, e é, para nós, do mundo do jornalismo, um cara particularmente que a gente curte estudar, porque ele fala muito desse processo da comunicação, e ele, inclusive, tem uma proposta de salvamento da razão, que é a sua teoria lá do agir comunicativo. Então, como é que Habermas salva a razão nesse processo? Ele diz que existe uma comunidade de comunicação, de que as pessoas se comunicam e que nessa comunidade de comunicação, a norma que deve gerir a vida é justamente que as pessoas sentem, conversem e cheguem a um acordo. Esta lógica do Habermas é uma lógica que não nos satisfaz. Justamente porque, como já disse o professor que me antecedeu, não dá... Esqueci o nome. Não dá pra gente sentar e conversar. Aí eu vou usar de novo o exemplo do Cadelli. Como é que senta lá os malucos lá do Astillero Rio Santiago com os caras do Banco Mundial que querem privatizar a fábrica? Como é que eles sentam e conversam e chegam a uma conclusão se os interesses são absolutamente diferentes? Se existe um jogo de poder em que os trabalhadores são infinitamente inferiores nesse processo de poder, sob um ponto de vista, né, de quem efetivamente manda. Então a ética, ou melhor, a normatividade dada por Habermas, ela não satisfaz, porque ela fica, pelo menos na minha compreensão e de vários autores também, no plano do formal, tal qual lá a ética kantiana, quer dizer, ela fica no plano da forma, ela não fica no mundo da vida, ou seja, no mundo real, esse que tem problemas de relação entre poderes diferentes. Então, depois de muito estudar, quer dizer, no jornalismo a gente estudou muito isso, porque era dito como a panaceia, né? Agora sim, tudo vai ficar legal, né? Porque agora a gente vai poder sentar e conversar. A gente viu que isso não era possível. E além do mais, e aí a gente também tem que dar uma certa relatividade, de que é talvez uma resposta para o mundo europeu,
que já caminhou aí muitos anos e que tem toda uma outra experiência, mas ela não era a resposta para o mundo latino-americano, ou para o mundo, o sul do mundo, entende? A correlação de força é muito diferente. Então é aí que aparece o Henrique Dussel na minha vida. E o Henrique Dussel vai trazer uma discussão que é uma viragem. Não é uma viagem, é uma viragem. Ou seja, é uma profunda revolução no pensamento. Primeiro, porque ele pensa a partir da América Latina. Ou seja, ele olha em torno e diz o seguinte: olha aqui, eu vivo num mundo em que essa comunidade comunicativa aí não tem lugar, quer dizer, como é que os índios vão falar? Como é que o sem terra vai falar? Como é que eles vão sentar numa mesa? Eles primeiro têm que se fazer ouvir. Antes de que a mesa de negociação aconteça, é preciso que eles sejam ouvidos, escutados. Então, o Henrique Dussel começa a trabalhar essa lógica do que ele vem a chamar de ética de libertação. O que é isso? É a tentativa, e aí também do Henrique Dussel, de salvar a razão. Ou seja, o Henrique Dussel em nenhum momento... E outra coisa que é muito legal no pensamento do Henrique Dussel é que ele não trabalha nessa lógica de modernidade e pós-modernidade. Porque ele diz que esse debate de pós-modernidade e modernidade é um debate menor. E é eurocêntrico, é uma coisa que diz respeito à Europa. O Henrique Dussel trabalha com uma outra lógica e ele vai fazer uma outra datação da história da ética, da história do pensamento humano. E olha só que bonito, que bonita que é a datação que o Dussel faz. Ele divide o pensamento humano em 4 estágios. E ele diz o seguinte: ao longo da história humana, as populações ou as matrizes de pensamento, elas se configuram em sistemas de poder interregionais. Então ele vai falar que no começo da história humana haviam sistemas de poder que não eram o que ele vai chamar depois no 4º estágio de sistema mundo, que é o que a gente vive hoje. Então ele vai falar do sistema de poder, primeiro sistema de poder que se estabeleceu na história aí da humanidade, que é o sistema de poder lá do tempo dos egípcios, da Mesopotâmia, dos hebreus ali, que era todo um sistema de poder que tinha, que era interregional, era um sistema que era naquele lugar, naquele momento, naquela conjuntura, né? E que tinha uma ética material, uma ética da vida, ou seja, o que valia naquele tempo era o corpo, era a vida mesmo. E aí ele vai buscar num livro antiguíssimo, que é o Livro dos Mortos, que é um livro sagrado dos egípcios, as normas da vida, as normas éticas. E quais são as normas éticas que estão no Livro dos Mortos? Está a preservação do corpo, a preservação da vida. E quem minimamente teve aula de história e já viu uma múmia, sabe que os egípcios tinham toda uma cosmologia que envolvia a história do corpo, da preservação da vida, de como que tinha que levar para dentro das pirâmides tudo que o morto ia precisar quando ressuscitasse. Então, por isso que levava os pratos, levava as mulheres, levava os escravos, levava tudo. Era um verdadeiro terror aqui. Porque ia até as mulheres para dentro das pirâmides, porque o camarada ia voltar e ia ter que precisar, né, da mulher. Mas era uma ética calcada na vida, no corpo, na materialidade. Depois do segundo estágio do pensamento que o Dussel traz, que é diferente dessa primeira parte que eu falei aqui, da datação eurocêntrica, é o sistema indo-europeu, que aí pega a Pérsia, que aí pega a Grécia. Então, a Grécia, o mundo grego, já seria um segundo estágio, não o primeiro, como a gente acaba aprendendo na escola. E esse sistema indo-europeu, ele faz uma coisa perversa, do ponto de vista do Dussel. Ele separa o corpo da alma. Então, se a salvação da gente, ou seja, só vem depois com a alma, para que cuidar do corpo? E isso implica num pensamento ético diferente, né? Se a salvação está na alma, então o corpo que se exploda. Então eu posso sofrer, eu posso ser escravizado, eu posso ser machucado, não importa, porque o corpo não importa. O que importa é depois que eu vou ser salvo lá, meu espírito vai ficar trilegal lá, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então isso é um problema, e aí também os gregos também falam isso. O que isso faz? Legitima a dominação, porque se há uma separação entre alma e corpo, a dominação é tranquila.
O terceiro estágio que o Dussel fala é o do mundo muçulmano, o mundo bizantino. Aquela parte também da África. E aí tem toda uma outra compreensão também da corporalidade, né? Tem toda uma outra compreensão da ideia do corpo e de uma ética de novo material, ou seja, calcada na vida. O que a normatividade ética é o corpo do outro. É o corpo, não do outro ainda, mas da gente. O quarto estágio que o Dussel trabalha é o que ele chama de inauguração do sistema mundo. Então, para Dussel, pela primeira vez na história, é configurado um sistema mundo a partir de 1492, que é a chegada dos europeus a essa parte de cá do mundo, né, e todo o processo de dominação, de subjugação, né, dos povos que vivem aqui nessa parte do mundo. E aí a Europa passa a ser o centro de todo o pensamento. E aí ele fala do seguinte, de que esse sistema mundo que começa a se configurar com a Europa, porque ela não só domina toda essa parte de cá, como ela também pega aquela parte da África e vai ocupando a parte da África, a parte da Ásia, ali tudo. Então, se configura todo um sistema que começa a ter uma ligação e deixa de ser interregional. É por isso que ele diz que a Europa cria uma consciência reflexiva da história mundial. Daí parecer que tudo começou lá, quando na verdade não. E aí ele também faz um excurso para dizer que no mesmo período ali que a gente tem aquela configuração egípcia e indo-europeia, a gente tem aqui na América Latina populações, civilizações imensas, maravilhosas, com um legado maravilhoso e também com uma normatividade ética calcada na vida. Basta aí a gente saber como é que é a cosmologia dos astecas, dos incas, dos maias, dos bishbas, dos aimaras, dos quechuas, dos guarani, enfim, dos cinta-larga e de todo esse povo aí que a gente tem. Então, também aqui desse lado a gente tinha toda uma outra compreensão ética. Então, o Dussel traz para a gente um contradiscurso, ou seja, a partir dessa configuração de sistema mundo, ele diz o seguinte: esta porcaria desse sistema mundo cria um processo em que existe um centro e uma periferia, e que essa periferia está excluída, e que essa periferia está dominada, né? Mais que excluída, ela está dominada, porque, na verdade, a gente tem que entender uma coisa: não existem excluídos do sistema. Esse conceito, do meu ponto de vista, é extremamente equivocado. Ninguém está excluído. O papeleiro que está lá juntando papel, ele não está excluído. Ele está incluidésimo. Ele é a carne moída da máquina. Então, assim, ele está incluído como combustível da máquina. Então, não tem excluídos. Existem pessoas que estão dentro do que Dussel chama numa exterioridade do centro. Existe um centro de poder e existem pessoas que estão na periferia extremamente incluídos com isso. Isso é um negócio super legal, pelo menos para mim, foi um achado. Não sei se não é um achado igual aqueles teus, né? Que a gente, descobria a pólvora, e tem um monte de gente que já tinha descoberto antes. Bom, o que mais? Então, assim, a ética que Dussel propõe é justamente isso. O Dussel diz o seguinte: se estamos num mundo que não tem mais ética, que não tem mais norma, que a lógica é a lei de Gerson, né, colocada para o mundo, e cada um faz o que quer, cada um tem a sua ética, porque esse é um papo mosca que a gente escuta todo dia aí, pelo menos eu na vida cotidiana. Eu tenho a minha ética, tu tem a tua ética, e a gente não pode conversar. Cada um tem a sua ética, fica assim. O Dussel entende que precisa ter uma normatividade ética que seja universal, que sirva tanto para mim quanto para um pescador de ostra da Malásia. E qual é a ética universal que Dussel propõe para mim e para o pescador da Malásia? A vida mesma, a vida daquele que está oprimido. Então, a normatividade ética que o Dussel coloca para nós não é o cosmos, não é Deus, não é a razão, aquela razão que está aqui dentro, os a priori lá, de uma razão baseada na lei, não é a desrazão. A ética, ou seja, a ordem que o Dussel propõe para a gente é o outro. E não é o outro qualquer,
é o outro caído, é o outro oprimido, é o outro vítima. Então, para Dussel, a única possibilidade de normatização ética da vida é a vida do outro caído. Eu não sei vocês, mas quando eu descobri isso, eu dava com a cabeça na parede, porque assim, eu achei do caramba esse lance aí. Porque aí a gente tinha um caminho para caminhar, né? Porque é muito ruim a gente viver no mundo, pelo menos eu volto a dizer, eu sou filha das Sebes, eu sou jesuânica, eu tenho o mito de Adão como um mito que me explica o mundo, tá? Porque assim, eu penso que o mito adâmico da centralidade é a grande parada. Ou seja, aquela árvore lá da maçã, lá que Deus colocou no paraíso e disse para o Adão, não coma. E disse para Eva, não coma. E eles quiseram comer. É a árvore do centro, é o centro da gente, né? É aquilo que na Cabala está aqui, ó. É o centro da gente. E aí, quando a gente perde o centro, e aí o mito de Adão não é que a gente comeu a maçã e fez tique-tique, esse é o grande pecado original, não. O mito de Adão é que a árvore da maçã, a árvore do conhecimento, o centro da gente. Então, quando a gente se descentra, a gente perde o rumo. Então, o que a gente precisa encontrar é o centro, é a nossa árvore interior. É a nossa maçã, de novo, né? Comer a maçã para poder encontrar o centro do conhecimento. E é isso que o Dussel traz para a gente, quer dizer, uma proposta de uma ética em que a gente leva em consideração o outro. E aí a gente tem que ver a nossa América Latina. O que é que está acontecendo hoje, exatamente hoje, agora, 9, 10, sei lá que horas são, 10 horas da manhã. O que está acontecendo hoje? Quer dizer, os pobres, os pisados, as vítimas, os caídos, os desgraçados, eles estão se levantando. E pode ser que eles ainda não tenham direção, como já foi dito aqui várias vezes. Pode ser que, como às vezes eu mesmo fico estressadíssima com as rebeliões no Equador, que o pessoal vai lá, faz aquela muvuca toda, tira o cara e volta todo mundo para casa e deixa lá o vice-presidente, que é um mala, e que está fazendo a mesma coisa que o outro estava fazendo. Aí começa todo o processo de novo de organização, é a mesma coisa na Bolívia e no Paraguai e tal. E nós aqui nessa apatia e tal. Então a América Latina está se levantando. E aí qual é a normatividade ética que está colocada para nós? Como pensadores e como, não só como pensadores, mas como seres no mundo. Ou seja, a enfermeira, o médico, o jornalista, o engenheiro tem que viver a vida a partir dessa norma. A norma é o outro caído. E aí, por exemplo, um exemplo que eu sempre falo, que eu tenho maior raiva disso, porque durante toda a minha vida eu morei em kitnet, tá ligado? Porque eu sou pobre, eu sou proletária. E sabe de uma coisa? As kitnets não têm tanque. Se ligaram? As kitnets não têm tanque. E aí olha que coisa absurda, gente. Quem mora em kitnet é ralado. Se é ralado, não pode botar a roupa na lavanderia. E aí os engenheiros fazem kitnet para pobre sem tanque. Isso é absurdo. Então, qual é que é o lance? Aí por que a ética de Dussel ela é maravilhosa? Porque se ela fosse ensinada no curso de engenharia, os engenheiros saberiam que uma kitnet tem que ter tanque. Se ela fosse ensinada na medicina, os médicos saberiam que quando um pobre chega ali naquele consultório imundo do SUS, ele tem que segurar a mão. Ele tem que dizer, fica calmo, eu estou contigo, eu vou ficar contigo, mesmo que tu morra, eu vou estar na tua cabeceira, eu estou aqui. Essa é a palavra que a gente espera do profissional. Essa é a palavra que eu espero do engenheiro eletrônico, quando o meu computador dá pane, ele segura minha mão, olha nos meus olhos e diz, eu estou aqui. É isso que é a ética que o Dussel traz para a gente. E aí é o seguinte, outra coisa do Dussel que é legal, é que a proposta dele, que
o que a gente vê aí nessas propostas de terceira via, que a gente vê no Fórum Social Mundial, por favor, me cuida o tempo, porque eu me sei. É a seguinte, a parada é como ser bom no sistema, não é? O sistema capitalista está aí, não tem jeito da gente acabar com ele, então qual é a parada? Conviver com o sistema. Então a ética ou a normatividade que nos é colocada é como é que a gente pode ser bom no sistema. O que o Dussel fala é o seguinte, as vítimas não querem saber como ser boas no sistema. As vítimas querem saber como sair. A porta de saída desse sistema e a construção de um outro. É essa a proposta que está colocada para nós. E aí, uma outra coisa que é legal também, se tiver alguém aqui da educação, eu acho que era bem legal dar uma lida no Dussel, porque assim é que eu digo, é para a vida, entendeu? É para o médico, é para o engenheiro, é para... E aí o Dussel tem uma falinha, uma historinha, de como educar na ética da vida. Aí ele fala o seguinte, você quando está ensinando o seu filho, você tem que... Aí você diz... Aí tem duas maneiras de você educar o seu filho. Você dá um brinquedo para ele, uma bola, compra a bola para ele e diz o seguinte, olha aqui meu filho, é o seguinte, essa bola é sua, eu comprei, tá? Lá na loja, é cara, cuidado, né? Brinca, mas cuidado, e não empresta para ninguém, porque essa bola custou caro, comprei lá no shopping. Então é um exemplo. Aí o guri pega a bola, vai brincar com os amiguinhos e fica lá, o dono da bola, segurando a bola, né? E não empresta para ninguém. Isso é a ética aí do mundo capitalista, egoísta e tal. Aí tem a segunda história da bola. O cara dá a bola pro guri, diz, ó, eu comprei essa bola no shopping, a bola cara, cuidado. Você pode brincar com seus amiguinhos, você pode até emprestar para eles, tá? Você empresta para os seus amigos a bola, sim, mas cuida. Essa é a segunda, é a terceira via. Empresta para os amigos. Tenha confiança com os amigos. E a terceira é a ética libertadora do Dussel. Você comprei essa bola, pode até ser no shopping. Comprei essa bola, custa caro, cuidado, né? É um presente que eu estou te dando. Brinca com teus amiguinhos, empresta para eles, mas principalmente, meu filho, empresta para o Pedro. Porque ele não tem bola, ele não é nem teu amigo, ele mora ali do outro lado da rua. Isso é uma educação para a libertação, ou seja, olha o Pedro, olha o oprimido, olha o outro, olha o excluído. Mas não só olha, porra. Brinca com ele, dá a bola, faz a ligação. E a partir daí, começa todo esse processo. Então, ensinar desde pequenininho a torcer o pepino. Eu queria ser um pouco mais acadêmica, mas eu não consigo, eu me emociono. Então, a proposta que o Dussel traz, e aqui eu vou citá-lo aspado, é o seguinte, é a superação da razão cínico-gestora, que é essa razão que está colocada aí, que já foi falado por vários companheiros aqui, que é a razão administrativa do mundo administrado, do mundo colonizado, como o professor aqui falou muito bem, quer dizer, hoje a lógica é do capital, tudo é mercadoria, né? Essa é a razão cínico-gestora, ou seja, tudo tem um preço, né? E o capitalismo, ele é uma coisa tão legal, do ponto de vista, entre aspas, ele é tão messiânico, mas ele é tão mais igrejeiro que ele diz o seguinte, ele te oferece uma promessa de que todo mundo vai ser feliz nele. E ele te vende uma ideia de que tu só é pela marca que tu usa. Aí também é uma parada que eu pensei, que é o seguinte, a ordem que o Dussel propõe nesse mundo pós-moderno é essa ordem do outro. Mas o capitalismo, o sistema, mundo, ele propõe uma outra ordem. Nessa lógica de desordem, a ordem é o mercado, né? E não é esse mercado que o Nildo fala muito bem, inclusive brilhantemente, não é esse mercado necessário à vida, esse mercado da troca das mercadorias, né, que garante a sobrevivência. É esse mercado absurdo que nos impele a consumir, 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 consumir. E a gente consome pessoas, gente. E aí aquilo que o professor falou, a lógica do mundo administrado, ela é tão louca que a gente vota. A gente pega o telefone e vota para eliminar uma pessoa.
né? Big Brother, Casa dos Artistas, Garoto Nota 10, não é? Gente, isso é a perversidade extrema do sistema. Ou seja, tu pega o telefone, e não é pouca gente, não, e liga e diz: quem você vai eliminar hoje? Ah, eu elimino a Graziella. A vida perdeu a sua... banalizou, entendeu? No videogame, aí eu jogo, aí a mãe chama, diz: vem, guri. Ah, não posso agora, senão eu vou perder minhas vidas. Aí a mãe, educadora por excelência, diz: tem problema não, depois tu recupera. A impressão que dá é que nós temos várias vidas e que podemos estar assim, elimina. Então, banalizou a vida, quer dizer, a vida virou essa mercadoria. Então, o que é a contraproposta? A razão cínico-gestora. É Dussel, é essa ideia da ética de libertação. Então, tem que superar essa razão, tem que superar o capitalismo como sistema econômico, tem que superar o liberalismo como sistema político, tem que superar o eurocentrismo como ideologia, tem que superar o machismo na erótica, e tem que superar o predomínio da raça branca no racismo, e tem que superar a lógica de destruição da natureza. Então, toda essa superação pressupõe o quê? Libertação das vítimas, dos oprimidos, né? E aí outra coisa, assim, o Dussel propõe, ele diz que existem 2 limites colocados hoje pelo sistema mundo, e que são limites que são pontos absolutos, portanto inegociáveis, que por si só, esses 2 únicos limites são o motivo pelo qual cada um de nós aqui nesta sala e nesse planeta tem que começar a pensar a partir de uma ética de libertação. O primeiro é a destruição do planeta. O sistema mundo destrói o planeta. Isso é uma constatação, certo? Qualquer um de nós aqui sabe, o Pedro que mora no México, sabe que existem dias que é insustentável viver na cidade do México. E nós aqui sabemos que é insustentável viver em Florianópolis em dia de jogo do Avaí. Então, essa coisa toda da destruição do planeta, não tem. Ou a gente muda a forma de se viver no mundo, ou vai pau. E nós não vamos estar, atentem, senhores, nenhum de nós aqui nesta sala, pode ser que não sei, aí teria que pensar, vai estar naquela nave que vai para Marte. Nenhum. Então não tem outra alternativa para nós. A única casa que a gente tem é essa. E aí eu não sei vocês, mas a minha casa eu cuido como meu corpo, entendeu? É o lugar onde eu, me escondo da noite, onde eu fico na profundidade de mim mesma. Então a Terra é o nosso planeta, e isso está colocado. E o segundo elemento que o Dussel coloca como um ponto absoluto é a destruição da humanidade. Então, se a casa cai, a gente morre com ela. Então, a ordem que está dada hoje para nós é essa. Ou a gente normatiza a vida, ou a gente normatiza a nossa vida, a nossa existência, a partir desta norma ética de que a ordem é o outro, ou a gente vai à breca, porque não tem outra alternativa. Eu, particularmente, conspiro dessa ideia, acho essa ideia maravilhosa e vejo essa ideia caminhando. Porque a gente vê hoje, por exemplo, o movimento indígena na Bolívia, que a gente viu aqui o vídeo, né? Enfim, os zapatistas no México, nos nossos índios aqui no Brasil, o movimento Sem Terra, enfim, as pessoas estão tentando encontrar esse caminho. E aí, para finalizar, qual é o papel meu como trabalhadora jornalista? Já que o engenheiro tem que começar a fazer kitnet com tanque, eu acho que os jornalistas têm que começar a disseminar essa ética. Ou seja, tem que começar nos seus trabalhos, nas suas matérias, nas suas reportagens, a contar essas histórias dos oprimidos, né? A contar as histórias da dominação, a desvelar o mundo colonizado e organizado, né, pela lógica do sistema mundo. Então, esse desafio que está colocado aqui para nós. E penso eu, gente, que ou a gente começa a caminhar nessa lógica
de mudar, de fazer essa viragem histórica, e acho que a gente está num momento de mudança de temperatura de mundo, que é muito importante, ou a gente vai à breca. A gente não pode perder essa chance. Acho que a juventude é o primeiro elemento, né, que, como já falou aqui também ontem, né, como que a juventude, o Bruneto dizendo que nós já estamos velhos, né? Eu mesmo tenho mais 10 anos aí e o prazo venceu. Então, assim, é preciso que outras pessoas venham nesta direção. E é preciso que seja um processo educativo e é preciso que toque o centro da gente, né? O centro do coração. Então, assim, usando as palavras do poeta Cruz e Souza, e é dialeticamente usar os dois sentimentos mais poderosos do mundo, né? Que é o ódio e o amor. Ódio a tudo isso que nos move, né? Ódio aos vilões, né? Como diz o Cruz de Souza, e amor à vida, mas não a qualquer vida, amor à vida do outro caído, porque a nossa missão, nós que estamos ainda em pé, é estender a mão para o outro, levantar, né? Não como musculação de consciência, tá? Porque isso também é uma coisa muito comum na classe média, né? A classe média gosmenta. Ela faz musculação de consciência, né? Assim como a gente faz musculação para ficar com a bunda dura, a classe média faz musculação na consciência. Então ela dá esmola para o pobre e acha que está estendendo a mão para o outro. Ela dá um quilo de arroz na campanha do Natal e acha que está fazendo a transformação. Então, a gente dá o quilo de arroz, a gente dá o dinheiro, mas a gente efetivamente faz aquilo que eu disse antes. Segura a mão do cara, olha no olho do cara e diz: eu estou aqui e você vai comigo. E aí andando lado a lado com ele. Então, não só aquela, toma um arrozinho e fica aí, tá, neném. Não. Traz o pobre para junto de ti, aguenta o seu cheiro, aguenta a sua desconfiança, aguenta o seu ódio e constrói com ele uma outra possibilidade de vida. Então, assim, essa é a minha contribuição como uma arrogante membra dos pobres nojentos. Obrigada. Então, nós agradecemos a entusiasmada palestra da Elaine e também a apresentação desse grupo que eu gostei, das pobres e nojentas. E agora nós passaremos ao debate. Aqui, o microfone.